A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmãs. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A paz de Deus, ó querido ouvinte, a paz de Deus a todos. Aqui quem fala é a irmã Tânia, do canal do YouTube, a plataforma do YouTube. Louvado seja Deus. É um canal de palavra de Deus, um canal de evangelização, um canal de profecia, um canal de direção, um canal de ensino do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu venho, irmãos, querido ouvinte, amando de Deus, abre esse culto no nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina para todo sempre. A irmã Tânia está num propósito, de jejum e de oração de Daniel, Hoje é o 14º dia, louvado seja Deus. São 21 dias, como está baseado lá em Daniel, que ele durante 3 semanas, ele guerreava, ele estava com alguns problemas, e ele guerreou, e assim, conforme ele guerreou, conforme ele lutou, o céu, ele agiu em favor de Daniel. Amém? E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou num propósito de oração, num propósito de jejum penitente, Tiro todas aquelas coisas que a gente mais gosta, louvado seja Deus, e oro, e o Senhor entrega a palavra, direciona, fortalece, louvado seja Deus. E assim nós vamos vencendo, o Senhor vai direcionando e nós vamos tendo as vitórias, tendo as direções, os ensinamentos, porque o Evangelho ele não é só vitória, Ele também é ensinamento da palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui eu parei. Glória a Deus aqui. Amém? Então, vamos diretamente para a palavra, irmãos, que o Senhor já me pede. Eu vou colocar o véu, A palavra, ela é direcionada. Eu estava orando e o Senhor me entregou agora. Já é mais de meia-noite, geralmente eu oro esse horário mesmo, glória a Deus, Ali na virada, das 11 e pouco para meia-noite, e o Senhor me honra com a sua palavra. O Senhor me traz uma palavra bem simples, irmãos. Ela é bem rápida, mas ela é muito de se pensar, de se parar para pensar. Louvado seja Deus. Depois nós fazemos uma oração, amém? No final da palavra. É uma palavra de reflexão, de ensinamento sim, de direção sim, mas de reflexão. E a gente vai se basear nela. O Senhor tem falado, a respeito de 2 caminhos. E é isso que o Senhor pede para mim falar aqui, ó. Vamos se basear no livro de Daniel, como nós estávamos falando de Daniel, Daniel 9:4, que diz assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Quando nós temos tentamos ter um compromisso com Deus, nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu amo, Pai. Eu suplico a Ti. Eu procuro guardar os Seus mandamentos, louvado seja Deus. O conserto contigo. Me socorre, me ouve. E rapidamente, o Senhor, Ele tem um plumo, Glória a Deus. E Ele nos atende. Então, vale a pena ter compromisso com Deus. Com as pessoas nós temos, que ter compromisso, nós temos que honrar as pessoas, que nós temos que respeitar uns aos outros, mas em primeiro lugar, com o seu Deus. Amém? Então o Senhor fala por essa palavra que Ele ouve aquele que procura ter um compromisso com Ele. Procura amar, conhecer, praticar a palavra dele. É isso que está dizendo aqui. Depois nós vamos ali, irmãos, ainda no livro de Daniel, antes,
no capítulo 8 de Daniel, glórias a Deus, é bem uma reflexão, irmãos. E o Senhor fala que, né, Deus, ele salva, ele opera sinais, milagres no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder do leão, né? Então, Deus, ele salva, ele opera sinais, milagres, maravilhas. Ele livra, né? O Senhor, ele tem aqui, ó, em Daniel 7, 7:14, que diz assim, ó, foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todas as pessoas, né, todas as nações, todos os povos entendam quem é Deus. Que os sinais venham a aparecer, irmãos, louvado seja Deus, naquele que honra a Deus e daquele que não honra a Deus, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Os sinais, irmãos, o Senhor, ele fala por essa palavra, Shurian de Ras, de Cas, de Show de Ras, que vai começar a aparecer os sinais daqueles que obedecem a Deus, daqueles que amam a Deus de coração sincero. E aquele que não ama a Deus, que não ama de coração, que não tem um compromisso com Deus, também os sinais aparecerão. Como eu disse, acho que no culto de ontem, né? O Senhor pede para mim continuar falando, a espada. A espada, ela desce, irmãos, a espada de Deus. Ela desce para alinhar as coisas. Tente ter comunhão com Deus, respeitá-lo, adorá-lo, sabe? Entrar na presença de Deus com o coração contrito. Deus, ele não despede o homem vazio. Ele não despede. Quando o homem chega diante de Deus, Deus sempre responde. Não vira as costas, se for com sinceridade. Amém? Então o Senhor fala assim, que Daniel, ele tinha um espírito excelente, ele era fiel, ele não tinha culpa, ele não tinha vícios, louvado seja Deus. Ele procurava ser limpo diante de Deus e diante dos homens. É isso que Deus espera de nós. E quando nós procuramos ser assim, fiéis a Deus, sem vícios, sem culpa, sabe? Sem querer fazer o mal para o outro, né? Quando faz, pede perdão, os sinais começam a aparecer, os sinais de bênção. E o contrário, sinais da espada, para alinhar, para colocar no plumo. É isso que o Senhor coloca no meu coração. O Senhor está fazendo, né? Falando em relação aos dois caminhos, quando a gente, né? Como eu falei esses dias, que o Senhor espera que nós venhamos tomar o caminho de reinar com Cristo e não ser escravo do adversário. Lembra? Então o Senhor está pedindo para mim falar aqui qual a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve a Deus. Daquele que busca ser fiel, daquele que busca fazer a vontade de Deus, não ter vícios, e aquele que tem vícios, que leva uma vida totalmente desregrada, né? Sem compromisso com Deus, faz tudo o que quer, os sinais também aparecem. Os sinais de quem quer reinar com Cristo e os sinais de quem quer continuar escravo do adversário. Que você venha querer escolher o caminho de reinar com Cristo e não com o adversário. Amém? Vai ser bem mais vantajoso. Pode acreditar. E o Senhor fala aqui, ó, por essa palavra, que Deus foi dado todo o domínio, né? O Senhor fala tudo de dois aqui. 2 trombetas, né? Um caminho de bem, outro de não. O Senhor fala de nós 2 trombetas. A alegria do Senhor é a nossa força, que nós venhamos conhecer a alegria do Senhor. Amém? O Senhor fala de transgressão e de justo. Quem você é? O transgressor? Quem você é na sua história, diante das pessoas? Você é o transgressor ou você é o justo? Venhamos ser justos e não transgressar, não transgredir, nem diante das pessoas e nem transgredir a lei de Deus. É isso que o Senhor fala aqui. As trombetas, né?
os sinais, aquele que é fiel a Deus, que procura fazer a obra de Deus, seja de qualquer forma, irmãos e querido ouvinte, façamos a obra de Deus, né? Quando nós não brigamos, quando nós temos o coração limpo diante de Deus e das pessoas, nós estamos fazendo a obra. O Senhor fala aqui de apaziguar, né? De botar um basta em situações, em brigas, em desentendimentos. Não, seja o apaziguador, não o que sente a chama, o fogo, né? A briga, a luta. Não seja aquele que traz luta para o outro, seja aquele que traz refrigério, né? Que seja leve na vida do outro, seja leve na sua vida e na vida do outro. Amém? O Senhor fala aqui por essa palavra, apaziguar, né, Pai? Que mais, Senhor Jesus? Daniel suplicava diante de Deus, sabe? De noite. E o Senhor agiu na vida de Daniel. O Senhor fala que Ele é a nossa porção de cada dia. Porção de cada dia. E o Espírito Santo diz isso. É bem simples, irmão, a palavra. A palavra de Deus ela é simples, mas ela é eficaz. O Senhor fez aqui, então, uma comparação do que serve e do que não serve, do que apazigua e do que pesa, do que transgride e do que é justo. A alegria do Senhor ou a alegria da vida circular, né, mundana? Qual alegria você quer? Qual é o caminho que você quer? O que você é diante das pessoas e diante de Deus? O transgressor ou o justo? O que apazigua ou o que faz a discórdia? O Senhor faz aqui então uma balança, né? Que me dá a entender aqui que essa palavra foi dada agora, irmãos. Shurian de Haas, de classe, de show de Haas. O Senhor me fala para entender que é uma balança. Que lado que você está da balança? E o Senhor vai te medir, o Senhor vai te assistir, a mim e a ti, querido irmão, querido ouvinte. Amém? É até aqui, irmãos. A palavra é bem rápida. Louvado seja Deus. E o Senhor me dá 2 datas. Logo no início, né, quando eu comecei a orar, quando eu comecei a buscar, o Senhor me falou a respeito de 4 de abril. Louvado seja Deus. São sinais, irmãos, que Deus dá. Dia 4 de abril pode acontecer coisas boas para aquele que é justo. E aquele que não é justo, de repente, pode não ser que aconteça coisas boas. Mas o Senhor me dá uma data. Seja você justo ou não, pode acontecer algo. Que você queira, né? Passar a ser justo para ter coisas boas de Deus, né? Quando a gente não tem coisas tão boas, o Senhor já está ali no nosso, né, no nosso calcanhar para nos fortalecer, para nos, né, ajudar nós a segurarmos se vê alguma coisa que não é bacana. Amém? E o Senhor me dá fala mais algo. 24. Eu acredito que, né, que o Senhor falou bem forte no meu coração. Shurian de Haas, de classe, de show de Haas. 24 horas. 24 horas. 4 de abril, o Senhor me deu logo no começo, que eu comecei a buscar a Deus. E agora no final, 24 horas. Eu acredito que não seja dia 24, não. 24 horas. Amém? Sinais do que serve e do que não serve. Queira ser justo diante de Deus e diante das pessoas, para ter a justiça de Deus em sua vida. Amém? Até aqui, irmãos, o Senhor falou, querido ouvinte. Façamos uma oração e a irmã Tânia vai descansar, que a irmã Tânia hoje entrou bem cedo. Louvado seja Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, Pai, para pedir perdão dos meus erros, Pai, dos meus erros cometidos na tua presença, para te agradecer, Pai, por essa graça maravilhosa que és tu, Senhor Jesus, a pedra de esquina que os edificadores a rejeitaram. E sobre essa pedra, Senhor, tu edificou a tua igreja. Faço parte, Pai. E por ter me prometido, Senhor, a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim. Vem diante de nós, Senhor, eu lhe suplico. Vem diante da tua palavra, Senhor, e a cumpra, Pai, porque a palavra é uma direção. Quando estamos debaixo, Pai, de uma palavra, há mudança, Senhor, há sinais.
Amém, Senhor, que venhamos querer, Pai, ser justos diante de Ti e diante dos homens, e deixarmos, Senhor, o velho eu para trás. Assim, Senhor, faça valer, Pai, a Tua palavra em nome de Jesus. E todo aquele que bate a sua porta, a porta se abre, todo aquele que pede em Ti recebe. Todo aquele que busca em Ti, Senhor, encontra. Não porque somos merecedores, Pai, mas pela Sua misericórdia, bondade, caridade e grandeza. Tudo que eu liguei na terra seja ligado no céu. Em nome de Jesus eu lhe suplico, Pai, tudo para a honra e glória do Seu nome, e que seja feita a Sua vontade mediante a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o poder das trevas e abençoo, Senhor, com a benção. Profetizo, Pai, a vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém, querido ouvinte. Louvado seja Deus. Já é bem tarde, irmãos. Agora a irmã Tânia vai descansar. E amanhã voltarei com a palavra do 15º dia. Amém? A paz de Deus, irmãos, querido ouvinte. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.